Sente, a gente sabe. Só que quando a gente tem uma missão, ela é maior do que os nossos? Gente, isso é muito bom. A sua missão, diga, a minha missão. A minha missão é maior. É maior do que os meus problemas. problemas. O cachorro morreu, eu vou dar aula. A unha quebrou, eu vou dar aula. Choveu, estou sem guarda-chuva, eu fiz escova, mas eu vou chegar lá, toda enrolada no cabelo, mas eu vou dar aula. Você conhece gente que o dia que chove ela não vai? Não levanta a mão não, que aqui não tem isso. Aqui não, só lá. Então é importante a gente deixar uma marca. Por isso, nós não podemos brincar de ensinar. Eu tenho um blog, que até hoje eu não sei onde ele anda, mas ele está por aí, que eu vou fazer outro, que ele é assim: podemos brincar ensinando, mas não podemos brincar de ensinar. Aí eu até fui falar isso com uma pessoa aí na mídia, e a pessoa copiou um pouquinho. Mas eu não ligo não, porque tudo que Deus nos dá é para... Você pode entender isso? Amém. Você acredita nisso? Que tudo que Deus te dá é para o outro? Gente, sim ou não? Sim! Então para de dizer que o dinheiro é seu. Quando você tiver que fazer seus recursos visuais e a igreja não te der o dinheiro, você vai usar o seu. Não, não gostou. Essa hora era a hora de você dizer amém. Amém, mas essa hora o povo não gosta. Mas eu vou falar disso depois. Então a pregação do evangelho, ou ensino, quando você vai ensinar, ela não pode ser comparada a uma história. Eu gostei disso. Por que história? Porque a palavra história significa ficção, fábula e mito. Quem é o mito? Não, não vou fazer política. Não vou fazer política aqui. Então, mito, né? É uma ficção. A Bíblia é isso? Não. O seu ensino não pode ser baseado nisso. Uma ficção. Não é uma história, que a gente tem o costume de falar história, né? História com H. Essa história com H. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, 4, o irmão não tem como botar, né? Não tem problema. Ele vai falar sobre isso, sobre a pregação do Evangelho, sobre o ensino, 2 Timóteo 4, 13 e 4, fala que o nosso ensino não tem mistura. Tem que ser um ensino puro, amém? Amém. Sem ficção. Você lê em outras versões, porque eu gostei muito desse texto. Não misture o evangelho com fantasia, com ficção, com história, coisas. Quer ver uma coisa aqui? Vou falar. Professor de EBD, eu já vi. Quando vai dar aula, não tem intimidade com Deus, não tem conteúdo de palavra. Recebeu a revista, não sei como vocês trabalham aqui, na nossa igreja, é revista. Não estudou antes, não pesquisou, não investiu, não buscou a Deus para ter um visual. Você acredita que Deus te dá visual? Amém. Você acredita nisso? Acredito. Você tem que acreditar. Eu já tenho meu testemunho para a Solange. Solange, hoje, eu e a Solange aqui estamos ligados. Eu acredito no que está escrito em... Vou te dar esse texto. No final, eu quero orar com você. Amém. Esse texto aqui abriu o meu entendimento, que é 1 João... Deixa eu ver se é o primeiro mesmo. Vamos te dar o texto errado. 2:27. Que diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tens necessidade que alguém vos ensine, mas com assunção vos ensina todas as coisas. E ela é verdadeira. Olha aqui para mim. Eu não sabia fazer nada do que eu sei fazer hoje. 1 João 2:27. Quando eu li esse texto, entendendo que eu tinha que levar as pessoas a entender, fosse o público infantil,
na sala, ou fossem os adultos. Então, eu pedi a Deus que me ensinasse pela unção. Ai, meu Deus do céu, essa unção está em você. Quantos estão aqui que receberam Jesus? Você tem a unção para ensinar. O Espírito Santo te ensina todas as coisas. Por quê? Porque quando eu vou na costureira, tu não dorme na minha aula, não, eu te contar. Dá logo um copo d'água aqui que eu vou jogar em. Tá cansado, viu? Você tá aqui. E vai na vigília. Amém. Em nome de Jesus. Vai orar pela fé. Amém. Que bênção, olha que maravilha, né? Então, olha aqui. Eu não sabia fazer nada. E eu falei com o Senhor, Senhor, me ensina, porque se eu estou nesse trabalho com o Senhor, se quando eu vou na costureira, tu tá com inveja dela também, para dormir. Abre a boca aqui que eu vou botar tu para dançar aqui daqui a pouco. E eu vou na costureira. Você é costureira? Não. Eu fui na costureira para fazer esse avental. Por que eu fui fazer esse avental? Porque ele fecha até aqui atrás, vocês viram? Então ele parece que é um vestido, porque tem lugar que eu vou que não pode de calça. E como é que você vai fazer trabalho com criança, que às vezes bota a gente para dançar, para cantar? E eu vou de saia, para abaixar e os irmãos ficarem olhando minhas coisas. Então eu tenho que ir de calça. Então eu tenho que botar um avental que parece um vestidinho, né? Para poder agradar as pessoas. Por causa da doutrina, e a gente tem que respeitar, amém? Amém. Porque o Espírito Santo, ele é muito educado. Amém. Então, quando eu fui lá, eu falei com a irmã Angélica, olha, eu quero assim, assim, dei o pano, dei tudo, dei o dinheiro, para ela fazer aquele avental para mim. A obra de Deus é a mesma coisa. Ele chamou você e ele entra com tudo sobre você, para que você possa realizar a obra para ele. Então não tem esse negócio de que eu não sei fazer, ele vai te ensinar. Amém. Eu contei para a irmã o testemunho, né? Como é que Deus, eu creio nisso, irmão, eu vou orar por você. Amém. Porque eu fui num culto de criança e ficava tão maravilhado com as pessoas mostrando aqueles visuais, aquelas coisas lindas. E eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu chamei o tio Uli, que é o tio Uli que trabalha na igreja da Lagoinha. Eu falei, tio Uli, o senhor acredita em transmissão de unção? Esse é outro manto aqui, tá? Isso é para quem acredita. Eu falei, ele falou, eu creio. Tá na Bíblia? Eu falei, tá. Então eu creio. Aí eu falei, então tio, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Aí ele botou a mão e falou, Deus, daquilo que o Senhor me deu, dá para a tua serva. Amém. Desatou, irmão. Porque tudo que você precisa para fazer para Deus já está dentro de você. Eu vou repetir. Você escreveu esse negócio aí, manda para mim depois no WhatsApp, no Facebook. Tudo que você precisa para fazer para Deus está dentro de você. Deus não vai mandar você fazer uma coisa que Ele já não viu capacidade de você para você fazer. E tudo que você precisar fazer para Deus, Deus vai fazer chegar até você. Amém. Glória a Deus. E Deus começou a desenvolver esse negócio na minha vida. E hoje eu tenho ministrado em curso e tenho ouvido testemunho. Por quê? Porque Deus te chamou. Deus te escolheu. Por quê? Brincar de ensinar. Não podemos, a gente tem que levar as pessoas a entender o que a gente está falando. Por quê? Porque é necessário que a gente entenda que o Evangelho é uma verdade espiritual que precisa ser colocada dentro do coração das pessoas. E você tem que fazer a sua parte. Preparar, orar, buscar. Deus, eu vou fazer daqui essa revista. Ela está dizendo que, eu vou pregar amanhã no Congresso de Mulheres, de manhã, Nova Vida, um sítio. A pastora pediu para eu falar sobre a esperança. Aí eu descobri que a esperança é a âncora, Hebreus capítulo 6, da alma. Aí eu já fui pensando na âncora, na corrente. Eu não quero falar disso não, porque é amanhã. Não misturo as mensagens. Mas por quê? Porque o visual solta. Se eu pudesse ter tempo de explicar para você por que a esperança é comparada a uma âncora, você fica assim.
me chama que eu venho pregar aqui para as mulheres. Amém. Mas hoje é outra coisa. Então, a ficção é mentira. Você concorda comigo que a ficção é mentira? O mito é uma mentira. Amém? Então, olha só, o engano é uma verdade misturada com a mentira. Eu aprendi isso aqui com o pastor da Lagoinha. O engano, ele é pior do que a mentira. Por quê? Verdade é verdade. Mentira é mentira. Ah, essa sala é preta. É preta a sala? Vocês logo identificam que é uma mentira. Né? A sala é branca, porque logo você vê que é branca. Agora, o engano é uma verdade misturada com a mentira. Ele é perigoso. Por isso que vem as heresias, que é o engano, né? Que é misturado com a mentira. Usa o nome de Jesus. Um dia um rapaz daquela igreja dos mormons, vem lá perto de casa. Não sei o que, dos últimos dias. Jesus Cristo dos últimos dias. Eu estava no ponto de ônibus. Aí ele veio me evangelizar para aquilo que ele crê. Aí quando ele veio, eu falei, você prega sobre? Não, é o Jesus Cristo dos últimos dias. Aí eu falei, mas esse Jesus, aí comecei a falar. É aquele que morreu na cruz. Que ele disse que vai surgir muitos. Que ressuscitou o terceiro dia. Que falou que vai voltar. Que deixou o Espírito Santo, que é igualzinho a ele. Eu já estava pregando para ele. Porque não é isso que eles creem. É igual os testemunhos de Jeová. Eu não vou discutir, porque qualquer evangelho pregado, além daquele que eu creio, é maldito. Só falo isso. Aí eu injeto nela uma curiosidade, porque eu já disse que ela está debaixo de maldição. Não, mas está na Bíblia. Então abre a sua Bíblia que eu vou te mostrar. Por que eles estão lá? Engano, gente. Usa o nome de Jesus. É a mentira. Uma verdade que vira um engano. E o engano é muito perigoso. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, 16. Na versão da Bíblia Viva, eu botei aqui. Nós não temos contado a vocês história de fadas, quando lhe explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e sua vida. Fada é o quê? Fada. Mentira. Fada é verdade? Não. Ah, Super-Homem é verdade? Não. Liga da Justiça? Não. Rose? Não. Então você não pode levar isso para dentro da sua sala de aula. Você não pode levar isso. Você pode fazer isso lá na sua casa. Ai, meu Deus, meu marido está gravando. Deixa eu contar aqui não, né? Está sendo gravado. Eu preciso voltar aqui. Gostei muito dessa igreja. Amém. Porque isso mostra que você não tem conteúdo bíblico. E professor precisa. Você pode até ilustrar. Você sabe que eu gostei da história da Frozen? Porque normalmente no final é um amor de um cara, né? Ali fala do amor da irmã. Mas você tem que pegar a coisa que você pode fazer uma comparação com a Bíblia. Pode. Muitas vezes nós pregamos sobre a peça do super-herói. Nós tínhamos uma peça que a gente ria, se divertia muito, desbancando os super-heróis. Mas nunca botando Jesus como salvando o super-herói. Porque isso é uma mentira. Isso é uma ficção. Isso é uma história inventada. E isso traz um dano horrível. Cláudia Guimarães, quem conhece? Pastora Cláudia Guimarães, pastoreando criança, livro. Dá muito treinamento, gente. Pastoreando criança. Ela falou graça. Eu fui pregar numa igreja, levar uma palavra para uma criança. E quando eu falei que o Homem-Aranha não podia ser salvo, a criança murchou. Por que a criança murchou? Porque a criança, ela tem aquele personagem como verdade para ela. E aí, se você que é professor, não souber separar do que é verdade, do que é engano, você dá um nó na cabeça da criança. Então, deixa eu caminhar aqui que eu vou chegar aonde eu quero. A mensagem é uma verdade eterna, revelada para quem ouve. Então, estão ministrando o Evangelho
com super-heróis. Eu botei isso aqui para dar uma comparação, porque eu falo para professores de criança. Mas isso aqui você traz para todas as áreas. Você não pode dar uma aula do livro do Paulo Coelho. É Paulo Coelho, não? É. Porque essa semana a gente escutou alguém falando isso. Que estava lendo o livro do Paulo Coelho. Pelo amor de Deus. Não pode. Aquele homem é herege, aquele homem é espírita. Ele fala de Jesus, mas o evangelho dele é segundo Allan Kardec. O nosso evangelho é segundo Jesus Cristo. É aqui na Bíblia. Não é livro. Então, eu estou fazendo essa comparação agora com as crianças para chegar nisso aqui que eu quero falar. Amém? Que as pessoas estão confundindo a cabeça dos alunos. Eu fui pregar numa igreja, aí estava tudo lindo, gente. Mas, de repente, as meninas estavam tudo de Mulher Maravilha. Tudo de Mulher Maravilha. Elas podiam, pelo menos, entrar no grupo e conhecer a história da Mulher Maravilha. Que a história da Mulher Maravilha foi criada justamente porque foi criado o super-homem. Então, são as feministas. E as irmãs estavam bonitinhas. Não tenho nada com isso. Que eu vou ensinar a falar. Mas, de repente, estou fazendo uma peça. Aí entra o Hulk. Gente, o Hulk é demônio. Você sabia que o Hulk fica possesso? É. O Hulk era eu antes de Jesus. Eu só não ficava verde. Mas eu ficava com ira, com ódio. Era, só era só pintar de verde. E tem muita gente hulkiano hoje. Virando Hulk. Tem marido virando Hulk, mas é outra pregação. Entrou o Hulk irado. Aí daqui a pouco entrou as poderosas. Um personagem. Aí as poderosas, o Hulk hulkiano com as poderosas, fazendo as coisas. Entra a Mulher Maravilha com laço e ficou aquela confusão. Eu até estava gostando. Porque eu falei assim, daqui a pouco vai entrar Jesus, vai entrar o evangelista. Porque eu estava mostrando para as crianças, que é assim que a gente fazia. Mostrava que cada super-herói daquele ali era tudo mentira e cada um tinha uma fraqueza. Falei, vai entrar aqui o evangelista e vai desbancar eles. Aí os heróis ficaram tudo brigando. Aí veio o Homem-Aranha, veio o Batman, tudo brigando, aquela confusão. Quem entra? De branco. Jesus. Ela vem Jesus, gente. Aí bota a música, né? Aí fica aquele clima e o povo chora. Fica olhando assim. Chorando. Uau, Jesus chegando. O rapaz chegou. Sentou. Aí sentou os heróis tudinho, demoniado, em volta de Jesus. Jesus pregou para eles. Eles foram salvos. Irmão, naquele dia eu só não morri. Aquele dia eu vi que eu não tinha problema de pressão. Nem de coração. Porque eu senti a indignação do Espírito Santo naquele dia. De como as pessoas estão misturando a palavra pura com a mentira. E aí confunde a cabeça do aluno, da criança. E aí acontece o que aconteceu com a pastora, quando você vai falar que aquilo ali é um personagem, é um mito, que aquilo não é verdade, que aquilo o homem inventou, a criança nem aceita e fica com raiva de Jesus. Quem é responsável por isso? Na sala de aula, os pais. Você fala os pais? Os pais. Isso é. Quando tem pais evangélicos, não é? Tem tanta coisa linda para se fazer festa de criança na Bíblia, tanta história maravilhosa. Vai procurar tema do mundo. Eu tenho autoridade para falar isso. Você pode até não gostar, mas está aqui no esposo. Desde quando meus filhos eram pequenos, que eu entendia o meu compromisso de ensinar a palavra para eles. Todo culto da minha casa era missionário. E os presentinhos eram bíblias. E chamava os amiguinhos deles, chamava os pais e a gente pregava. O que está acontecendo?
Nós fomos chamados para multiplicar, fazer discípulos com a verdade. Amém? Olha o que diz em Tiago 3:1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Gente, o que está falando aqui? Muitos de vós não sejam mestres. Ele está dizendo assim, é melhor você não ser mestre, não. É melhor você não ser ensinador, não. Por que ele está falando isso? Olha o que ele continua a falar. Sabendo que receberemos mais duro juízo. Você não gostou, nem eu, mas me deu mais peso de compromisso e responsabilidade. Por quê? Porque aquele irmã que vem para a igreja, só no domingo senta, não tem compromisso com nada, entendeu? Não está como você buscando crescer, entende que Deus te chamou, quer investir no seu ministério, ou aquela ali. Mas você entende que Deus chamou, que está aqui, investir no seu ministério, tem o compromisso de ensinar. Para nós vamos ser mais cobrados. Deus vai requerer muito mais de mim, muito mais de você. Para aquele outro irmão, ele não tem compromisso, não recebeu de Deus aquele dom, aquele ministério. O que ensina precisa entender a seriedade que é ensinar. Nós temos que aprender primeiro. Jesus falou isso. Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 19, Jesus diz assim: aquele que praticar e ensinar, esse será maior. Então, primeiro eu aprendo para mim. Eu não aprendo para ensinar. Eu sou pregadora. Muitas vezes eu tenho muitas mensagens. E quando eu vou pregar, eu caio no erro, estou falando de mim. Eu caio no erro de pegar, de fazer mensagem para o outro. Já estou tão automático que o outro, eu tenho que voltar e falar, não. Deus, o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando de mim. Aonde é que porque o irmão me chamou para estar aqui. Nada que eu estou falando aqui, não fale de mim primeiro. Não fale comigo primeiro. Porque Jesus disse assim, aquele que praticar. Eu conheci uma moça que ela foi dar um treinamento numa igreja e ela ensinou muitas coisas. Me fez até chorar. No final, eu chamei ela e falei, irmã, aonde é que você pratica tudo isso? Aonde é a sua missão? Não, irmã, eu só ensino. Eu tenho dificuldade de ouvir ensino. Por isso que não tenho nada com o que eu vou falar. Olha, preste atenção no que eu vou falar. Para que você não entenda errado. Quando eu vou ouvir uma palestra, eu não ouço palestra de qualquer pessoa. Primeiro eu conheço a história da pessoa. Você entendeu? É igual missionário. Eu não dou meu dinheiro para qualquer missionário que bota meia dúzia de foto para fazer a igreja chorar. Eu vou conhecer a história do missionário. Porque tem gente que ela se prepara para fazer aquilo sem nunca ter vivido o que ela tinha sido. Eu aprendi com aquela moça que ela não sabia nada do que ela estava falando. Ela só entrou no curso, ela foi instruída para fazer aquilo ali. Mas ela mesma não era aquilo que ela ensinava. É complicado, né? Porque Jesus disse assim, o que ensina primeiro, ele tem que praticar. O que praticar e ensinar. E, mas graças a Deus não pode me dar uma palavra? Sim, pode, porque muitas vezes eu estou pregando uma coisa que eu não vivo, mas pode ter certeza que eu vou viver. Lá na frente eu vou viver. Porque muitas vezes o Senhor fala com a gente, né? Coisa que vem na hora e depois Deus vai fazer você passar por aquilo ali. E você vai lembrar. Aí quando você lembra do que você falou, que você recebeu do Espírito Santo, aí você fala, Senhor, eu preciso disso aí que o Senhor está falando comigo. Eu preciso melhorar. Aí Deus começa a trabalhar em você, porque a palavra ela é assim. Ela vai nos limpando. Amém? Mas quando é ensino, o professor, ele é exemplo para os alunos dele.
Quem já viveu aqui com filho, que você sabe ensinar, mas ele não aprende com você porque ele quer aprender com a professora, porque é a professora dele que sabe tudo, você não sabe nada. Quem já viveu isso? Às vezes ela está ensinando errado, lá na escola, não, mas a minha tia falou isso aqui. Como tem peso o que um professor fala, não é? Agora, para pensar. Tu já pensou um professor ensinando de perdão, obrigado com a irmã da igreja? Tu já pensou nisso? Já pensou um irmão da igreja, da escola da EBD, ensinando sobre amor e ele é um cavalo dentro de casa? Falando de oração, se Deus nem responde a oração dele, 1 Pedro capítulo 3, diz que é a oração do homem, que não tem a mulher como um vaso mais fraco. A oração dele é impedida. E ele pode estar pregando sobre oração. E a mulher dele e o filho dele estão ouvindo. Essa semana o pastor que pregou lá, contou uma história para a gente, lá na sede, que o irmão estava morto no caixão, aí o pastor foi fazer o enterro. Aí estava assim, né, a mulher, os filhos lá, todo mundo chorando. Aí o pastor, Senhor, esse homem foi um santo. Esse homem é muito bom, esse homem, tal e tal. Aí ela diz que a viúva olhou para os filhos e falou, vai ver se é o teu pai mesmo. Gostei. Então, olha aqui. Primeiro eu aprendo para praticar e para ensinar. Eu não aprendo para ensinar. Eu aprendo para praticar. Porque quando eu vivo a minha vida, eu ensino. E quando eu vivo, eu não estou um professor. Eu sou um professor. Como é estar um professor? Eu vou na sala de aula, pego todo aquele livro, tudo aquilo, ensino, saio dali e acabou, tiro a minha capa de professor. E vou viver minha vida. Aonde você estiver, Deus vai te usar. Amém. O ensino que você, quando você vive, as coisas são mais fáceis. Você está no ônibus, você está no mercado, você está na rua, você está em casa, você é um professor. Tudo que você vai falar, quando você é um professor, sabe o que acontece? O que acontece na minha casa. Às vezes eu vou falar com meu filho, estou conversando com ele, aí ele levanta a mão e fala, mãe, eu já recebi Jesus ontem, hoje eu estou recebendo Jesus, estou renovando a minha aliança. Ele diz assim, mãe, às vezes a gente conversa, a senhora prega. Aí a gente tem que voltar, né? Não, eu sou mãe. Porque está falando da pergunta. Porque você entendeu? Que você vai trazendo uma situação, você vai vivendo aquilo. E você vai falando, aquilo é a sua vida. É o seu estilo de vida. É ensinar. Não só quando você está dentro de uma igreja. Ser mestre não é escolha de homens, é escolha de quem? De Deus. Foi Deus que escolheu você. Amém? Amém. Estamos resolvidos nisso aqui? Amém. Não foi o seu pastor, não foi fulano, foi Deus que escolheu você. Ele quer que você seja o exemplo para o seu povo. Somos responsáveis por nós e por aqueles que estão diante de nós. Agora preste atenção em Romanos 2,17. Eu vou ler para você. Romanos 2, 17, diz assim. Eu vou ler o 18. E sabes a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia de cego, luz dos que estão em trevas, instruidores dos nécios, mestres de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro e não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furta. Está mentindo, né? São mestres mentirosos, né? Então, tu que dizes que não se deve adulterar, mas adultera. Tu que abomina os ídolos e comete o quê? Sacrilégio. Aí eu vou ter que quem ensina precisa ser exemplo do que ensina. Os gentios, olha o contexto que eu queria dizer. Eles vinham para a igreja
com seus costumes pagãos. E os judeus, que eram os mestres conhecedores da lei, estudiosos, sabedores da palavra de Deus, deveriam ser os instrumentos de Deus para orientar os gentios a deixarem seus costumes o quê? Pagãos. Mas o que eles faziam? Eles faziam a mesma coisa. E as crianças, quando elas, a gente fala uma coisa, você vai pregar sobre o pecado da idolatria. Eu vou pedir um exemplo aqui. Um exemplo. Levanta a mão você que quer participar comigo, tá bom? Se eu fosse pedir para você dar uma aula sobre idolatria, levanta a mão quem falaria para mim, como se falasse para a criança, o que é um ídolo? Fala para mim. O que é um ídolo? Cadê você? Se tu não levantar a mão, eu vou fechar o olho, vou apontar e tu vai ter que correr. Fala, irmão. Vem cá, corre aqui. Corre. Vem. Ah, parou. Vem aqui. Fala pra gente, se você fosse dar uma aula sobre idolatria, o que você falaria para a criança que é um ídolo e o que você faria a comparação da santidade de Deus e do pecado em adorar o ídolo? Uma aula completa? Não. Pois é, o que Deus te orientar? Eu quero dar um exemplo. Bom dia, irmãos. Lembrando que eu estou fora de sala de aula da escola bíblica, tá? Então, primeiramente eu falaria para a criança que o ídolo é quando a gente pega algo para substituir Deus, que ele não é Deus, mas a gente trata aquilo como se fosse Deus. E mais o que você perguntou? Se você fosse falar do pecado, por que é pecado ídolo? Sim, aí primeiramente eu ia lá nos 10 mandamentos também, né? E falaria para a criança que Deus determinou lá num dos mandamentos que somente Ele era para ser adorado. E caso a gente não adore, o ídolo estaria pecando contra Deus. Em relação às festas dos ídolos, o que você fala disso? Estreitou, né? Está estreitando. Não, já sabe que o ídolo é pecado, né? O ídolo é pecado, a gente já sabe. E assim, as festas dos ídolos? Sim, eu acho que eu faria um paralelo, assim, com alguma coisa bem próxima, bem real. Tu usaria um exemplo? Usaria. Qual exemplo? Aí você está dificultando. Tá, carnaval, que mais? Festa junina. Vem aqui, querida. Vem, Karina. Aí, despertou os pregadores. Daria um exemplo?